Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, é bancário, administrador e médico veterinário. Cumpriu 3 mandatos de deputado estadual no Rio de Janeiro, onde também ocupou a Secretaria Estadual da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico. Chega ao Congresso Nacional com 2 temas sobre os quais pretende se debruçar no cumprimento do mandato: agricultura e Lei Candir. Deputado, a Lei Candir até hoje é motivo de muita polêmica, muita controvérsia, porque foi não permite, quer dizer, reduziu a capacidade de estados e municípios. Isso até hoje não recebeu uma medida de compensação capaz de fazer frente a essas perdas. De que forma o senhor pretende enfrentar essa questão? Bem, primeiro agradecer aqui, Paulo, a oportunidade, de estar falando na TV Câmara para o Brasil todo. É muito importante entender o espírito da Lei Candir. A intenção era muito positiva. Você tinha ali uma cadeia de produção do agronegócio, toda a parte de mineração para exportação e outros produtos como petróleo, por exemplo, petróleo bruto. Qualquer commodity, quando é exportada, ela tem que ser desonerada porque o preço de uma commodity ele é muito rente. Todos os países competem para oferecer o menor preço no mercado internacional. Quando você exporta imposto, e cada país tem seu imposto, ou tem seu conjunto de impostos, acaba que essa balança fica completamente desequilibrada. Então, tomou-se aquela decisão à época, e a Lei Candir, o deputado Candir, que deu nome à lei, ele tomou essa iniciativa em cima até de outras iniciativas que estavam rodando na casa, que diziam o seguinte: olha, o agronegócio brasileiro é muito competitivo, ele é muito produtivo. Naquela época, o milagre, digamos ali, de você produzir com tecnologia uma soja capaz de bater os Estados Unidos no mercado internacional, ou milho, ou enfim, as commodities metálicas do Brasil, todas elas se mostravam já competitivas. Mas a intenção de desonerar do imposto estadual era, naquele momento, uma saída, como eu disse, para equilibrar esse jogo. Só que, na época, se propôs que, olha, estados e municípios, principalmente aqueles que produzem em larga escala determinado tipo de produto, vocês terão um fundo bancado pelo governo federal, pela União, para compensar essas perdas. Vocês não vão mais tributar a soja, não vão mais tributar petróleo bruto, vocês vão daqui para diante desonerar essa cadeia e vocês terão um fundo que acumulará esses valores. Isso ficou só no papel, ou seja, na prática, o que se tem nesse fundo é um valor irrisório que não cobre as necessidades de estados e municípios de fazerem esse aporte para si e dar conta de serviços cada vez mais crescentes de saúde, de segurança pública, de educação e por aí afora. Deputado, esse tema não estaria no bojo de uma ampla reforma tributária, que é uma aspiração muito antiga, Sim. Aqui no Congresso, mas a gente vê que ela sempre esbarra na questão dos interesses de cada região, de cada estado? Paulo, tem 2 coisas aí muito importantes. Muito importantes. Primeiro, embora eu concorde que esse tema é um tema pertinente à reforma tributária, é utópico achar que nós vamos poder esperar essa reforma tão decantada e nunca realizada para tomar providências em relação à Lei Candir. Primeiro, que a Lei Candir coloca para a sociedade uma falsa impressão de que o agronegócio, por exemplo, é o vilão dessa história. Porque alguém diz, não, mas o agronegócio está tendo um resultado muito bom na balança internacional, então vamos fazer o agronegócio pagar novamente o imposto estadual. Ora, ele está tendo esse resultado exatamente porque se tornou competitivo. Se você vai reonerá-lo, provavelmente nós vamos sair do mercado, e do mercado em vários itens que o Brasil depende hoje para poder fazer o seu superávit, para poder pagar a sua dívida externa e a sua dívida interna, de ter minimamente, você vê, ano passado a gente teve quase 120 bilhões de déficit, apesar do desempenho do agronegócio. Imagina se a gente vier a ter uma frustração. Então, primeiro ponto, não é o agronegócio. Segundo ponto, estados que hoje estão, aí o outro lado da moeda, Rio de Janeiro, meu estado, e Minas Gerais,
por exemplo, tem créditos enormes na Lei Candir que bastaria que fosse feito ali a reprogramação para que a situação fiscal desses estados deixasse de ser o problema que é. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo... Mas a parte, se você refere à parte de produção mineral? A parte de produção Petróleo mineral de Rio de em Janeiro Minas, e minérios em do Minas, Rio. agronegócio e produção mineral, e no caso do Rio, a exportação de óleo bruto. Porque determinados tipos de óleo, às vezes as pessoas não entendem, como nós ainda não temos um parque de refino para determinado tipo de óleo, nós ainda dependemos de exportar e depois importamos alguns desses produtos, né? No pré-sal, não. O pré-sal já tem um óleo de outra qualidade que permite o refino interno. Enfim, tem uma série de outras questões. Mas esses estados dependem, não só o estado do Rio e Minas, vários estados do Nordeste, o Rio Grande do Sul, tudo isso, se a gente conseguir, e aí a minha proposta é trazer o Fórum de Governadores e trazer essa discussão, até porque o Supremo determinou que nós, como Legislativo, nós encontremos a solução para a Lei Candir. Só que, evidentemente, que o Brasil, para fazer essa solução definitiva, depende de ter as reformas implantadas, porque nós precisamos deixar de consumir mais da metade do nosso orçamento com previdência e com pessoal, para poder fazer com que sobre algum recurso, justamente para a gente resolver esses grandes gargalos nacionais. A reforma da Previdência volta a ao reforma tema administrativa. Claro, então volta ao tema da reforma, para que a gente tenha um orçamento capaz de resolver esse gargalo da Lei Candir, onde estados e municípios, de fato, recebam a compensação, ou, se for extinguir os efeitos da lei, que se diga claramente o que vai colocar no lugar. É isso. Vai suprir. Sim. Deputado da Agricultura, o senhor tem uma predileção especial por esse tema. Sim. O que é que o senhor pretende objetivamente fazer aqui na Câmara, no sentido de incrementar ainda mais esse setor, que hoje, cada vez, ele é mais estratégico na economia brasileira? Claro. Eu acho que muito se avançou, e eu, como secretário estadual, fui secretário durante vários mandatos, eu fui presidente do Conselho Nacional de Secretários, eu sou oriundo do Banco do Brasil, e no banco eu trabalhei, além do Distrito Federal, em mais 8 estados, então percorri, acho que conheço razoavelmente o Brasil em função desse trabalho feito em outras áreas que não a parlamentar. Mas, olhando para o negócio, né, a agricultura, tanto o chamado agronegócio empresarial quanto a agricultura familiar, tem um elemento central que dificilmente ele é abordado, que é a questão de uma infraestrutura de estradas rurais. Porque muito se diz, olha, o modal de transporte navio, ou temos que construir as ferrovias, tudo isso é necessário. O Brasil tem grandes gargalos em armazenagem, isso é indiscutível. Mas tem um item que sempre fica fora da pauta, que é como tratar as estradas rurais. Nesse momento, só para você ter uma ideia, o estado do Rio, que é um estado pequeno, tem apenas 0,5% do território brasileiro. O estado do Rio tem 15 mil quilômetros de estradas rurais. 15 mil. Então, assim, só para você ter uma ideia, a distância Rio-São Paulo são 420 quilômetros. Então, o novelo de estradas dentro de um estado, eu fico imaginando Goiás, Tocantins, Mato Grosso. Quer dizer, quanto de estradas vicinais e quanto disso repousa na responsabilidade dos municípios e dos estados. Só que você vê, em época de chuva intensa, você tem uma produção que se perde na razão de quase 30%, porque você tem problemas de escoamento. Então, um problema que vem sendo discutido, e eu estou propondo, através de um projeto de lei, o Programa Nacional de Mobilidade Rural. Porque muito da imobilidade urbana se dá em função da imobilidade rural. Porque se você tem uma pessoa que mora na zona rural, mas que chega na época do parto, aquela parturiente, não consegue chegar na maternidade da sede do distrito ou do município, isso é um desestímulo para aquela população rural permanecer ali. Se você não consegue fazer com que as crianças, apesar de ter o ônibus escolar, que foi colocado através de uma emenda parlamentar, que ele tenha uma estrada minimamente decente para que essa família possa residir na zona rural e usar o serviço de saúde na área urbana, ou mesmo em pequenos núcleos rurais, você está desestimulando a presença da nossa população no campo. E estimulando o êxodo. Sim. Então, assim, uma situação que nós temos hoje uma perda líquida de população rural. Isso é
óbvio, né? Ela se dá pela automação? Sim. Os grandes avanços tecnológicos? Sim. Mas se dá em muita medida pela falta de estímulo da permanência com uma infraestrutura mínima no rural. E concretamente, de que forma, só para a gente encerrar, Sim. O senhor pretende enfrentar essa questão através de uma legislação? A questão orçamentária, eu quero deixar bem claro que é o seguinte, a CID, por exemplo, boa parte da CID, da contribuição que é taxada nos combustíveis, boa parte dela vem do agronegócio, porque o transporte de cargas do agronegócio, ele é muito superior ao transporte urbano. Agora eu pergunto, quanto da CID, por exemplo, foi destinado para estradas no interior? Um percentual muito pequeno. O último levantamento que nós fizemos dava 6% do total. E por aí nós vamos. Tem muita, dentro da própria discussão, depois de se fizer as reforma da Previdência e tudo mais, se tiver espaço orçamentário, você precisa cuidar dessa infraestrutura e é melhor começar lá pelos pequenos municípios. Porque não adianta fazer um grande modal ferroviário ou uma grande rodovia brasileira cortando o meio do Brasil se a carga não chega, se a produção vai se perdendo no caminho, se a população rural está desestimulada para permanecer ali. Deputado Cristino Auro, do PP do Rio de Janeiro. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, volte sempre. Muito obrigado. E a você de casa, muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.